Iniciada a gravação da nossa aula do dia 29 de maio de 2021, ainda no período da Covid. Semana que vem a gente volta totalmente para online. Totalmente para online. A última aula que você está vendo agora nessa semana, nesse último dia, semana que vem é totalmente online, voltou para o online. Ontem eu estava estava ali perto da praia ali, os caras falando daqueles indianos que estão aqui no Espírito Santo, vocês viram? Os 4 ou 5 indianos que vieram para cá, quem informou foi o Ministério da Saúde Federal. E aí os caras já tinham rodado toda a equipe, fizeram o teste nos caras, todos eles confirmaram Covid, velho. O hotel tá fechado. Todo mundo tá dentro do hotel, vai ficar lá de quarentena. Só para você ter uma leve ideia. Só que esses camaradas já haviam rodado aqui, né? E aí, ó, é uma beleza, né? Aí é uma beleza. Mas, de qualquer forma, senhores, observa que eu vou projetar para vocês aí agora o material que a gente vai ver. Tá vendo aí, ó? Aí eu vou fazer o seguinte, qual foi a ideia que eu tive? A FUVEST e a EMESCAN, ao meu ver, são os melhores vestibulares do Brasil. Isso aí é disparado, das questões, inclusive. São questões muito boas, muito bem preparadas. E as temáticas que ela vai cobrar, você vai ver que aí é o ponto forte nosso. Eu estou fazendo em cima de amostragem. Como assim em cima de amostragem? Eu peguei todas as questões que caíram de FUVEST e de Unicamp na última década, pode crer? E aí a gente faz um ranqueamento de quais são aqueles conteúdos que mais caem na FUVEST e na Unicamp, beleza? Vou trabalhar com as duas paralelamente. E eu dividi esses conteúdos em 5 partes, já que vão ser 5 encontros, 5 partes. E nós vamos fazer essas 5 partes em ordem cronológica. Então, tipo assim, eu peguei as questões sobre a América pré-colombiana, que são os descobrimentos, beleza? Inca, Maia, Azteca. Os descobrimentos, que são as grandes navegações. E o período pré-colonial. Então, essa vai ser a primeira parte que a gente vai ver de história do Brasil e história da América, beleza? Que questões caem sobre esses conteúdos aqui? E, além disso, sistema colonial, cana-de-açúcar, escravidão, plantation e por aí vai. E da história geral, pré-história, sacou? Antiguidade oriental e ocidental, Egito, Babilônia, Mesopotâmia, Pérsia, Roma, Grécia, e assim vai. E pré-história também cai lá? Cai. Também cai pré-história, meu camarada, em FUVEST e Unicamp. E aí qual que é a parada? Cada questão dessa aí, a gente vai trabalhar em cima dela e vai abordar o assunto em cima dela. Assuntos que são assuntos que, por exemplo, vocês não veem aqui no Darwin, sacou? Aí a gente vai ter que falar ele de forma separada, sacou? Tem alguns assuntos que não vê na matéria de história, como, por exemplo, meu velho, quando você fala de Revolução Chinesa. Revolução Chinesa, Revolução na Nicarágua, tem umas questões de história da América que você normalmente não vê nesse conteúdo do Bernoulli, porque para os principais vestibulares e para a Enem não cai, sacou? Mas que na FUVEST e na Unicamp cai. Mas não cai com muita frequência. Você vai ver que essas questões aqui, eu precisei para poder dar uma quantidade de 20 a 25 questões, nós vamos trabalhar em 2 horas. É o tanto que eu coloquei. Quanto a gente conseguir fazer, a gente faz. O que não conseguir fazer, eu vou te dar o gabarito comentado, depois a gente pode acertar nossas dúvidas e fazer as nossas paradas, beleza? E aí, na maioria do material, eu tive que voltar apenas 3 ou 4 anos para eu conseguir juntar 20 ou 25 questões daquele assunto. Você pode ver que nós estamos em 2021, eu só voltei 2021, 2020, 2019, 2018. Com esses 6 teminhas aqui, eu já consegui fazer 20 questões. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, a gente tem 2 horas de aula, beleza? Nessas 2 horas de aula, por favor, pode entrar à vontade, tranquilo. Nessas duas aqui, ó, o material está aqui, meninas, ó, se não tiver na cadeira de vocês, está aqui na frente. Nessas 2 horas de aula, a gente vai tentar, primeiro, vou fazer igual a gente faz aqui no Darwin, vou dar um tempinho para poder dar uma lida na questão, ver, para você sentir, meu velho, se você teria condição de realizar essa questão ou não. E aí depois a gente vai corrigi-la. Vou dar aquele prazo tradicional do Enem, beleza? De 3 minutos. Show de bola? Então vamos lá? Eu vou começar já a marcar o tempo aqui e vamos começar a fazer essa questão. Observa que nós vamos em grau, a gente vai começar de 2018, 2019, 2020 até 2021. Então essa primeira questão é uma questão de história da América que pega as civilizações pré-colombianas, pode crer? Vamos então dar uma olhadinha nela, 3 minutos eu já estou contando. Para o povo que estiver em casa, se quiser falar comigo, pode abrir o microfone e falar, beleza?
Isolar o hotel mesmo. Beleza, professor. E aí, beleza? Bom dia. Beleza? Deu aí? Pelo menos para você ter uma ideia, se você não conseguiu terminar ou completar de fazer, deu para você ter uma ideia se você saca desse assunto aí ou não. História da América cai com bastante frequência na FUVEST e na Unicamp. Não é nem de perto o tanto que cai, por exemplo, no Enem. No Enem é raro cair uma, sacou? De História da América. No entanto, FUVEST e Unicamp, elas são muito politizadas. Eu estava falando ontem na turma da tarde, que enquanto você tem um vestibular de Enem, por exemplo, esses vestibulares tradicionais que eles tentam não criar problema com relação a Estado, a governo, a política, não colocar peso, não colocar medida e nem ser favorável ou partidário, a FUVEST e a Unicamp são totalmente, sacou? Então, tudo que envolve questões latino-americanas, porque boa parte do professorado de lá enxerga muito a América Latina como uma unidade, sacou? Não enxerga o Brasil como separado do resto da América Latina. Enxerga que o Brasil deve pertencer à América Latina e fazer parte de um comércio e de uma integridade que é totalmente diferente do que acontece na América do Norte. Então, questões que vão envolver nacionalidades latino-americanas, processos de independência, conflitos na América Latina, são questões batidas de todo ano ter. Essa questão está lá. A imagem representa a morte de Atahualpa, o último imperador inca, em 1533, após a conquista espanhola comandada por Francisco Pizarro. O Francisco Pizarro, senhores, era um adelantado, sacou? Um adelantado é um adiantado, é um conquistador espanhol, assim como o Hernán Cortés. Eu costumo dizer que o Hernán Cortés está para os astecas, assim como o Francisco Pizarro estava para os incas, conquistadores. A diferença é que o Hernán Cortés, meu velho, era novo. Ele veio para cá e fez 18 anos aqui na América. E vai ser responsável, meu velho, por conquistar um dos maiores impérios que existia naquele momento, que era o Império Azteca. E aí os maias já estavam em decadência. Na ocasião do Francisco Pizarro, e aí só lembrando um comentário, é muito comum os caras falarem assim, que fatores motivaram ou facilitaram esse processo de conquista? E aí você vai lembrar, é claro, da superioridade militar, os caras vão ter arma de fogo, os camadas vão ter cavalaria, vão ter armaduras, da questão biológica, as doenças que eles vão trazer para a América e vai facilitar o processo de conquista grandiosamente, como, por exemplo, a varíola. É bom lembrar que, assim como esses caras trouxeram doenças para a América também mandou doença para eles. Aí você fala o que, por exemplo? A sífilis. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, contagiosa e que matou de europeu. Você não faz ideia também não, tá? A varíola matou muito aqui? Matou horrores. Os caras propositalmente espalhavam a varíola, sacou? E dizimavam populações inteiras. É o tal do genocídio, que pode ser ativo ou passivo, né? E o caso da doença, ele pode ser os dois. Porque eu posso ser um jesuíta que vinha aqui fazer a catequese, sem querer eu passei a doença para vocês. Mas tem o genocídio de doença ativo. Eu, voluntariamente, quis passar a doença para vocês. Sacou? O Hernán Cortés, além de tudo isso aí, o imaginário dos povos locais,
Quase todos eles tinham ideia de fim de mundo, de que deuses viriam do além, de que poderiam conquistá-los ou arrebatá-los. No caso, por exemplo, do Montezuma, quando o Hernán Cortés chegou, o Montezuma acreditava piamente de que o Hernán Cortés era um deus, sacou? E, além disso, meu velho, a fragilidade que muitos desses povos poderiam enfrentar se os seus inimigos se juntassem contra eles. Então, por exemplo, o Hernán Cortés, ele vai se aproveitar que ele vai ter uma parceira que é asteca, sacou? Que é a Malinche, foi dada a ele de presente, ela se tornou uma escrava dele, e ele acabou se relacionando sexualmente com ela, e ela virou mulher dele de verdade. E ela era tradutora do Hernán Cortés. Ela passava as informações do Hernán Cortés, tipo assim, ó, Tenochtitlan, a capital asteca, fica no altiplano. Tenochtitlan é uma cidade que fica dentro de uma ilha, sacou? Ela fica dentro de cercada de água, dentro de uma ilha, então para invadir vai ser difícil. No entanto, a água vem das montanhas. Se bloquear os canais de água, Tenochtitlan fica sem água potável. E aí, interessante como que uma ideia complementa a outra, que ela falou assim, como a cidade ela é cercada de água, ela é uma ilha, não tem como você chegar lá no altiplano com as embarcações, né? Aí o Hernán Cortés fez o quê, velho? O Hernán Cortés desmontou as caravelas, desmontou, tábua a tábua, carregou montanha acima, montou a porra das caravelas lá no lago Texcoco, caiu para dentro do lago e bombardeou Tenochtitlan. E tomou a cidade, sacou? Algo assim, é de arrepiar mesmo, ó. Se imaginar a disposição do camarada, com 18 anos de idade, o camarada era sinistro, mas sinistro mesmo. Não, justamente. Se colocar as caravelas, ele montou as caravelas fora da visão dos caras, e depois foi rolando elas em cima de toras, pode crer? Só para poder cair dentro do lago. E a outra parada, do Francisco Pizarro. Pizarro já era velho. Francisco Pizarro já era um coroão velho já, e quando ele chegou, velho, o último imperador Inca tinha morrido, tinha acabado de falecer, sacou? E não sei se vocês estão ligados, no Império Inca, assim como no Maia, assim como no Azteca, são governos teocráticos. E muitas vezes os imperadores eles são considerados uma espécie de deus vivo, são vistos como um deus vivo mesmo. O imperador Inca, ele é chamado do filho do deus Sol, Inti. Muitos acreditavam que se ele morresse, por exemplo, o equilíbrio do planeta, do cosmos estaria em perigo. Olha só essa onda. E quando ele morreu, ele não deixou claro quem seria o herdeiro dele. Na ocasião, ele tinha 2 filhos, você viu aí, o Atahualpa e o Huasca. O Huasca era o mais novo, o Atahualpa era o mais velho. Pode crer? E aí vai acabar acontecendo o quê? Na época, o Francisco Pizarro ele vai alimentar uma guerra entre os 2 irmãos para ver quem que ia tomar o trono. Os espanhóis já estavam lá, sacou? E naquele momento estava rolando uma guerra civil. E aí, velho, o que rolou? O Atahualpa foi e ganhou do irmão dele, do Huasca. Ganhou do irmão dele e prendeu o irmão dele, sacou? Prendeu o irmão dele. O Hernán Cortés chegou, o Pizarro chegou e falou assim, bicho, você ganhou a guerra do seu irmão, você venceu ele, você prendeu ele, prendeu o Huasca. Mas você sabe que ele pode fugir daqui para ali. E no primeiro momento que ele fugir, a guerra recomeça. Por que você não mata seu irmão? Por que você não executa ele e fica só a sua linhagem? Aí o Atahualpa foi lá, velho, na ideia dos espanhóis e, executou o irmão dele. Quando ele executou o irmão dele, os espanhóis tiveram a justificativa para poder processá-lo, incriminá-lo e também executá-lo pelo garrote. É mole, velho? Pelo garrote, como? Coloca aquela parada no pescoço, tipo uma corda, que tem uma vara aqui atrás, ó. É uma vara assim com a corda que passa em volta do pescoço, pode crer? E aí você só gira aqui, ó. Você gira, vai girando. Até plaque. Estalar o pescoço do cara. E aí, nessa imagem, vamos lá então para você ver qual é que é. Olha só, hein? Utilizam momentos de dificuldade, plantam, meu velho, a discórdia, incentivam o assassinato e depois usam o assassinato do seu irmão como prova para poder te processar, te prender e te executar também. Vamos lá. Analise as 4 afirmações seguintes a respeito da empresa da conquista colonial espanhola no Peru e das representações presentes na imagem. A conquista foi favorecida pelo conflito interno entre os 2 irmãos incas, Atahualpa e Huasca, aproveitado pelas forças espanholas lideradas por Francisco Pizarro, certinho, igual acabei de comentar. 2. A produção agrícola das plantations escravistas constituiu-se a base econômica do vice-reino do Peru, controlado pelos espanhóis. Essa está errada. Aí você fala assim, por quê?
É muito comum os caras falarem, não tem plantation na América Espanhola, não. Tem. Tem plantation na América Espanhola? Tem. E aí, tem um macete para você saber, quando o cara falar de áreas da América Espanhola, o que cada uma faz. Se você imaginar, por exemplo, regiões que hoje são países e que têm a população predominantemente branca, eram áreas coloniais onde as principais atividades desenvolvidas foram a pecuária. Igual, por exemplo, Argentina, Uruguai, sacou? Então, uma grande quantidade de mão de obra livre e predomínio de população branca. Se você pegar áreas que são de populações majoritariamente indígenas, como, por exemplo, Peru, Bolívia, México, povo índio, pode crer? É lugar de mineração, sacou? Foram lugares de mineração de prata, de ouro, pedras preciosas. Agora, se você pegar regiões da América Latina com populações majoritariamente negras, aí são as plantations, sacou? Ah, e seria onde as plantations? Cuba, República Dominicana, sacou? Guatemala, Honduras, tudo plantation. Caribe, tudo plantation. Aí fica fácil você lembrar, sacou? E ó, a FUVEST e a Unicamp pergunta a atividade econômica própria da região, velho. Eles são sinistros nisso aí, velho. Sinistro. Porque a gente vê uma história econômica só dos ciclos principais, pode crer? E eles perguntam, nos nossos vestibulares perguntam só os ciclos principais, pronto, acabou. FUVEST e Unicamp perguntam em qual ciclo, quando começou, quando terminou, por que acabou e por que começou outro. É bastante diferenciado. Então tem que ter um conhecimento mais específico, mais detalhado, valeu? Essa 2, então, está errada, porque falou vice-reino do Peru. Vice-reino do Peru, então, são populações majoritariamente o quê? Indígenas. Então, a principal atividade econômica aí seria o quê? Extração de ouro, prata, mineração. Isso aí. Terceiro, do lado esquerdo da pintura, há uma movimentação conflituosa na qual mulheres incas são contidas por guardas espanhóis, contrastando com a expressão ordenada e solene do lado direito, composto por religiosos e autoridades espanholas em torno do corpo do imperador inca. É claro que essa imagem aí, meu velho, não sei se deu para vocês enxergarem, eu tenho um problema com relação a imagens, porque às vezes, se a imagem não for muito boa, e se o camarada não tiver uma visão boa no negócio ali, ele pode se atrapalhar por causa de uso de imagem. Mas essa foi bem facilmente descritiva, né? Deu para você ver do lado esquerdo as mulheres aí quebrando o barraco, e deu para você ver do lado direito a galera na tranquilidade. Quarta, a pintura revela o resgate de elementos históricos importantes para a construção do ideário nacionalista do século XIX, no processo de pós-independência e de formação do Estado Nacional peruano, mas retrata os personagens indígenas com trajes e feições europeus. Observa que isso também aconteceu na história do Brasil para tentar formar a nacionalidade. Olha o que você viu, por exemplo, com o caso do Tiradentes. Para quem teve aula comigo, por exemplo, eu falei com vocês que até o jeito que o corpo do Tiradentes fica é cheio de informação, sacou? A ideia da cabeça dele se assemelhar ao que seria o rosto de Cristo. O crucifixo do lado dele, do lado da cabeça, para poder fazer a relação de que assim como Cristo morreu, foi crucificado para poder salvar a humanidade, ele teria também se sacrificado em prol da liberdade. A formação que fica do braço, perna dele, que seria o mapa do Brasil, sacou? É cheio de ideia que tenta formar um critério de nacionalidade. Aqui é um momento em que o imperador Inca foi executado por forças espanholas, sacou? Um momento em que a população se revolta contra aquilo que está acontecendo. Então é tipo assim, olha o que fizeram com a gente, nós devemos ter nossa própria identidade, devemos ter nossa própria nacionalidade, mas ele faz um comentário bastante importante, né? E aí não tem como você errar, porque é só olhar a imagem, né? Os personagens indígenas com trajes e feições europeus. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Aí você fala como? Quase sempre quando vão retratar o índio em processo de catequese, vão colocar roupa nele, sacou? Vão tentar colocar trajes europeus no camarada. Então, essa aí fica a letra C, né? 1, 3 e 4. Só a segunda está errada. Ela está correta porque a afirmativa é de exploração aurífera, baseado no trabalho, e aí um detalhe massa que é bom revisar, que eu já ia passando batido. Qual que é o tipo de mão de obra aqui, na mineração? Se é plantation, você sabe que é predomínio de mão de obra escrava. E plantation é predomínio de mão de obra escrava o quê? Africana, beleza? E no caso da exploração do ouro e da prata e pedras preciosas, que tipo de mão de obra que era? Mão de obra compulsória, trabalho compulsório, trabalho forçado. Também, se eu pedisse para você poder citar qual que é o nome desse, vocês se lembram? Mita,
ou encomenda, sacou? Ou quatéquio, sacou? A mita é o trabalho compulsório no Império Inca. O quatéquio é nos astecas, mas é a mesma coisa, sacou? Então imagina que vocês fazem parte de uma tribo, vai haver um sorteio, aqueles que forem sorteados aqui serão encaminhados para as minas para poderem pagar a mita, o imposto pago na forma de trabalho. Então, tipo assim, ó, preciso que extraia tantos quilos de ouro ou prata daquela mina ali. E essa aqui é uma tribo. Vai ter um sorteio aqui dentro, aqueles que forem sorteados vão trabalhar na mina até explorar aquela quantidade de prata. Acabou de explorar? Eles voltam para a aldeia deles. Próximo serviço, sorteio de novo. Vocês que já foram trabalhar no primeiro, vocês estão fora. O sorteio é para poder fazer um rodízio da população que vai trabalhar nessas minas, beleza? Só que com o tempo, as minas se multiplicam em tal grau que basicamente toda a população indígena vai ficar perenemente nas minas. E o trabalho em mina, velho, é sinistro. Sinistro como? Um escravo, num trabalho pesado de lavoura, tem uma expectativa de vida de 10 a 15 anos. Sacou? Trabalho pesado na lavoura que eu falo é cortando cana, carregando cana, levando para o engenho, por aí vai. Sacou? Então você imagina que ele começa a trabalhar com 14, 15 anos, sacou? Ele trabalha mais uns 15, 30 e poucos anos e está batendo a caçuleta. Sacou? É essa aí a expectativa de vida dos caras. Por isso que quando você vê a história do Brasil e vem aquela lei do sexagenário, o pessoal chama de gargalhada nacional. Aí você fala por quê? Porque basicamente quase ninguém chegava a ter uma idade dessa. Um escravo, então, chegar é quase um milagre. No caso do trabalho nas minas, é de 4 a 7 anos no máximo, e você morre. Aí você fala assim, mas por que de 4 a 7 anos o cara já morre? Porque você vai trabalhar e começa a esburacar as minas, pode crer? As montanhas vão ficando igual um queijo suíço. Você vai furando os túneis e vai entrando para poder explorar a prata e ouro. E de acordo que você vai aprofundando e vai perfurando, são eliminados gases que são venenosos, velho. Sacou? Gases que são venenosos e provocam problemas respiratórios. Sem contar que para poder facilitar o processo de perfuração, quase sempre os caras vão jogar água. Então você fica atolado até quase a cintura no meio da lama. Você imagina você num lugar, então, que é quente, que a circulação de ar é pouca, abafado, enterrado, meu velho, da cintura para baixo no meio da lama quase sempre, e respirando gases tóxicos. E é claro, com a péssima alimentação, um grau de alcoolismo elevadíssimo. Aí você fala por quê? Porque a principal forma de anestesiar a galera nessas minas aí, a principal paga era a aguardente, era a cachaça, sacou? A expectativa de vida dos caras reduz e reduz muito significativamente. Show de bola? Deixa eu ver em casa aqui, dei uma piscada. Vamos lá. Prof, a Mari está perguntando. Era a mita ou a encomenda que era uma forma de trabalho que existia antes da chegada dos espanhóis? A mita, Maria. A mita já existia antes dos espanhóis, beleza? Só que os espanhóis, eles acabaram depois adaptando, né, essa mita. Aí você fala, por quê? Porque como o imperador Inca já fazia isso, os espanhóis só aproveitam e retiram o imperador e eles passam a fazer. A encomenda também é um trabalho compulsório, mas que passa a existir quando os espanhóis chegam, antes de implantar a mita deles. Aí você fala como? Eu encomendava para vocês um trabalho. Então, tipo assim, eu sou o adelantado espanhol e eu cheguei e dominei essa região. E aí eu quero que capine aquela área para eu poder plantar uma lavoura. Aí eu faço a encomenda, encomendeiro. Eu encomendo a essa população que faça aquele trabalho. E em troca de você realizar aquele trabalho para mim, eu deixo vocês ficarem nessas terras, olha que legal, as terras já são de vocês, mas agora eu deixo. Eu deixo vocês ficarem aqui, eu protejo vocês, no caso é de mim mesmo, tá me entendendo? E além disso, eu vou cristianizá-los. Então, na encomenda, é o trabalho também compulsório, mas em troca o indígena recebe a possibilidade de ficar na terra, a proteção e a catequese do colono. Esse é outro detalhe diferente da nossa América para a América Hispânica. A nossa catequese é feita desde o começo por jesuítas. E já a catequese hispânica ela é feita inicialmente pelos próprios colonos. Então o processo de catequese aqui foi muito mais efetivo do que foi lá inicialmente. Fala. Se eles começam a trabalhar mais cedo, começam a trabalhar mais cedo, mas em serviços leves, que não vão consumir a vida dele assim. Então, pô, um filho de um escravo, ele normalmente começa a lida, como se dizia na época, entre os 9 e os 10 anos.
Entre os 9 e os 10 anos já começa a fazer o quê? Buscar os bezerros, tomar conta das galinhas, levar água para a roça. E aí, de acordo com que ele vai ganhando no corpo, o trabalho começa a ficar mais pesado. Trabalho pesado efetivo é de 15 anos para frente. Sacou? Camada que pega na roça mesmo. É quase igual até hoje. Né? Se você for na roça, você vai ter os molequinhos que estão trabalhando. E aí eles trabalham aonde? Trabalham fazendo uma coisa aqui, outra ali. Quando que ele passa realmente a ser um boia fria, que ele pode ser contratado para trabalhar na lavoura do outro? De 14, 15 anos para frente. Então, se você somar mais 15 anos, a expectativa de vida dele vai dar por volta de 30 anos. A expectativa de vida no Brasil, da população geral, era 40. Só para você ter uma leve ideia, eu já estava batendo as botas, estou com 43. É por isso, minha querida, que antigamente você tinha que se casar cedo. Ter filho cedo. Você tem quantos anos? 17. Você já estava passada já. Aí você fala, saca, já estava passada? Já. Mais 3 anos você seria chamada de titia, com toda certeza. As meninas casavam em média com 15, 16 anos de idade. A minha avó, por exemplo, casou com 14. Sacou? Tinha que ter autorização do pai para poder se casar. Mas o meu avô tinha 16. Olha só a onda. E aí você imaginar um negócio desse hoje, pô, ela tinha 14, ele 16, se casaram e tiveram 20 e tantos filhos ainda, tá? Só para você ter uma leve ideia, uma máquina de fazer neném. Mas vamos para a próxima. A próxima, meu velho, segunda questão. Muito boa a segunda questão também. Vamos lá, 2 minutinhos, estou marcando. Hoje a vida é bem melhor, né, minha filha? Não ter que se casar com 17 anos é uma beleza, né? Apesar de que tem uns aí que querem. Uns que querem também. Ó, mais uma de América, hein? E essa aí, deu para fazer pelo menos a ideia? O que vocês colocaram? Da razão da distribuição desigual. Presença das altas culturas, quer dizer que, então, que é um grau diferente de civilização. Show de bola. E na letra B vocês colocaram o quê? O que você colocou? Chegou a pensar? Compare as unidades indígenas do México e a dos Andes, citando um padrão comum e um de divergência. O de divergência é o que eu sempre falo na sala de aula, que só tem o mais clássico de todos. O que os incas têm que maias e astecas têm que os incas não têm? Escrita. Escrita. Então vamos lá, ó. Estimativa da população indígena da América na época do contato com o europeu. Aí você pega a América do Norte aí com 4 milhões e 400 mil, o México com 21 milhões e 400 mil, a América Central com 5.650, o Caribe com 5.850, os Andes com 11 milhões e 500 mil, e as planícies da América do Sul com 8 milhões e 500. E aí está lá. Com base nos dados fornecidos pela tabela, explique as razões da distribuição geográfica desigual da população indígena no hemisfério americano no momento do contato europeu. Bem,
O que faz essas populações estarem distribuídas de forma bem desigual, ou seja, você vê lugares que têm uma concentração elevadíssima, igual no México. Aqui no México você tinha o desenvolvimento de duas altas culturas, os maias e os astecas, sacou? E nos Andes você tinha o Império Inca. Por serem altas culturas, significa o quê? São povos aqui, ó, que tem povos aqui em fase caçadora-coletora, na América. Tem povos aqui que estão em fase agrícola, sociedades agrícolas. E tem sociedades aqui que são as altas culturas, como o brother aqui colocou. Uma sociedade caçadora-coletora, ela vai ter um número pequeno de indivíduos, algumas dezenas. Uma sociedade agrária, que ela não abandona a caça, pesca e coleta, ela já passa a ter centenas e milhares. Pode crer? E quando você passa a ter um Estado que organiza a produção, arrecada os impostos, faz a lei, conquista povos, os coloca para trabalhar, amplia as terras, isso é uma alta cultura. Então você tem que imaginar o seguinte: um povo só vai se tornar numeroso e unificado se ele tiver um grau de desenvolvimento de Estado. Senão não tem como. Quando você pega, por exemplo, mas os egípcios tinham Estado. Mas e os babilônicos? Tinham Estado. Por isso que vão ter povos gigantescos, sacou? Roma também, Grécia também. Então, sociedades caçadoras-coletoras são tribos menores, sociedades agrárias de um grau intermediário e altas culturas são as mais desenvolvidas. Então, o grau de organização e de evolução política e econômica é que determina um lugar ter mais gente e outro não. Sacou? Por que o México, por exemplo, vai ter tanta gente assim? São os maias e os astecas. Altas culturas, povos conquistadores, com milhões e milhões de outros que são conquistados. Sacou? E no caso da letra B, compare as unidades indígenas do México e a dos Andes. México e Andes, vamos pegar então Azteca, que já que os maias estavam em decadência quando os espanhóis chegaram, vamos pegar os astecas e os incas. O que você pode colocar que eles têm de iguais, astecas e incas? São altas culturas, possuem um Estado unificado, possuem um governo teocrático, sacou? Tem uma sociedade hierarquizada. Então, vamos lá, o povo está anotando aí, pode colocar aí, ó. Alta cultura, sociedade hierarquizada, governos teocráticos e praticavam comércio. Não, mesma coisa. Na verdade, o que vai acontecer é que os maias, por exemplo, eles nunca chegaram a formar um império, era uma confederação. Então, eram dezenas e dezenas de cidades-estados maias. Então, a possibilidade delas conquistar é menor, porque elas são espalhadas e independentes. Os astecas viraram um império unificado, militarizado, que passou a conquistar uma quantidade imensa de povos. Inclusive, a área onde os maias estavam, os astecas se sobrepõem depois. Beleza? No caso dos incas, eles também é império. E se observa que, no caso, se dos maias você pega o México e parte da América Central, olha o tamanho do território. Quando você pega os incas, você vai pegar lá do Equador até chegar à Terra do Fogo. Sacou? Até chegar na Patagônia. Então, um território imenso. Os dois são povos conquistadores imperialistas. Sacou? Militarizados. Então, ó, estados militarizados, governos teocráticos, prática de comércio, sociedade hierarquizada. Show de bola? E o que tem de divergência? Divergência, os incas não desenvolveram a escrita. Matemática eles tinham. Se você quisesse colocar como traço comum, matemática desenvolvida, astronomia desenvolvida, arquitetura desenvolvida, você podia colocar. Beleza? Os incas não tinham escrita. Astecas e maias, sim. Os incas não tinham escrita. Matemática, todos eles têm. Beleza? Astronomia, todos eles têm. Show de bola. Na matemática inca, tinha uma curiosidade também, né? Você fala assim, pô, mas os caras não... Vocês não sabem escrever, a matemática vai funcionar que jeito? Aí são os nós, são os quipus. Quipu é aquele sistema de encordamento que você vai contando a quantidade de nó e vai registrando. Já viu falar de quipu? Tipo assim, é como se fosse uma haste com vários barbantes pendurados. Aqueles barbantes têm cores diferentes e têm nós diferentes. Então, através da quantidade de nó e da cor do barbante, o cara consegue registrar quantas mulheres, quantos homens, quanto produziu de milho, quanto se arrecadou naquele momento. Era a forma que tinha de se registrar, mesmo não sabendo ler e escrever.
Aí você fala assim, então, como que funcionava a lei? Oral, consuetudinário. Pode crer? Já os maias e os astecas têm código de lei escrita. Aí você fala, velho, os incas, os outros também faziam, sacou? Você poderia colocar, porque tipo assim, um povo passa a influenciar o outro, sacou? Esses povos, eles vivem concomitantemente. Eles negociavam e viviam entre si, inclusive, sacou? A grande parada é que você fala assim, no caso dos incas, você tinha um grau de desenvolvimento de estrada, porque é um império comprido, né? Então você tinha um grau de desenvolvimento de estradas que era uma via litorânea e uma via de montanha. E elas ainda se interligavam, sacou? Com estradas adjacentes. E sem contar ainda os correios, né? As pontes pênseis, sacou? Então, dos incas, você pode colocar um grau mais evoluído de construção de estrada, de pontes suspensas ou pontes pênseis, de correio. Você imagina o camarada, tinha pontos de correio, o cara chegava aqui correndo, entregava a informação, você saía correndo, puf. Entregava no outro, saía correndo, puf. Entregava no outro e assim ia. São sociedades bem desenvolvidas mesmo. Show de bola? Deixa eu ver lá em casa que deu uma piscada. Os impérios sabiam da existência um do outro com toda certeza. Lembrando que só era império asteca e inca. Maia era uma confederação, beleza? Era uma confederação, quer dizer, eram várias cidades e estados independentes. Você não pode colocar polis, porque o nome de polis para cidade e estado é para Grécia, sacou? Mas é a mesma coisa? É a mesma coisa. Tem a mesma língua, o mesmo passado histórico, o mesmo povo, mas são autônomos e têm governos próprios. Show? Professor, posso mencionar a antropofagia nas diferenças? Cara, na verdade, a antropofagia, ela é pouco comum nessas altas culturas, tá? Os rituais de sacrifício era muito comum. O canibalismo, Joana, não. O canibalismo ele é muito próprio de sociedades caçadoras-coletoras. Sacou? Sacou? Altas culturas dificilmente vão praticar a antropofagia. Agora, se você quiser colocar que todos os três faziam sacrifícios de animais e de humanos, aí tá certo. Sacou? Aí não é diferença, é semelhança. Vamos pro próximo? Sim. Por vezes usava, não era uma moeda que era funcional em todos os lugares, em qualquer ambiente, que era a semente de cacau. Sacou? Incas não tinha. Você poderia colocar essa também, se você quisesse. Tem muita coisa, é mesmo? Você vai puxando uma, você vai lembrando que tem uma coisinha aqui, tem outra ali. Fala. Unidade política, que centralização? Desculpa, não entendi. É, unidade política, se é a mesma coisa que uma civilização? Não. Se fala que tem uma unidade política, quer dizer que tem um governo centralizado. Para ser uma civilização, você não precisa de ter um Estado. Você imagina, por exemplo, que você vai ver aqui as sociedades ou as civilizações da América do Sul. Elas estavam num grau de desenvolvimento menor. Tipo, ou eram caçadoras-coletoras ou eram sociedades agrárias. Não é porque tem Estado, só que tem Estado que vai ser civilização, sacou? Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Como? Se você quiser comparar a política de cada um, todos os três são altas culturas com estados teocráticos, centralizados, militarizados e hierarquizados, com sociedades também hierarquizadas. Politicamente falando, é império teocrático. Só que os maias não formaram império, eram descentralizados, enquanto os outros eram. Sacou? Vamos lá para o próximo, então? Terceira? Marcando, então, aí 2, 3 minutinhos, senhores. Essa também é boa.
Isso aí é fácil, né, galera? Isso aí é fácil, né? Vamos para ela? Isso aí é facinha? Às vezes eu não gosto de falar que ela é fácil, não, porque o camarada vai lá e faz e erra, aí ele fica se sentindo mal depois. Já aconteceu isso comigo uma vez. Tava primeiro dia de aula, eu resolvi que eu ia aprender química, né? Tinha acabado de chegar da roça, e fui fazer o terceiro ano aqui. Lá na roça os caras só deram tabela periódica. Foi o máximo que eles deram de química, foi tabela periódica. Aí eu cheguei aqui, primeiro dia de aula, no terceiro ano, aí o professor começou com química orgânica, eu falei, não, vou começar do começo, eu vou aprender, né, cara? Aí o cara foi lá, passou um exercício, explicou a matéria e passou o exercício, falou, ó, exercício aqui, até um verme faz, hein? Aí eu falei, então eu faço, né? Tô lá, né? Aí comecei a ler, né? Daí a pouco ele falou assim, ó, um plateuminto faz isso aqui. Eu falei, pô, um plateuminto faz. E tô lá, né? Não contente, ele falou assim, não, uma esponja faz isso aqui. Esponja nem sistema nervoso tem. Eu falei, não, se a esponja faz, então faço também. Fui lá, pá, marquei o gabarito. Na hora que ele começou a resolver o exercício, velho, o gabarito meu estava errado, o cara que estava do meu lado olhou e viu. Ih, esponja! A esponja ganhou de você. Vamos lá então para essa terceira questão. E aí o que eu fiz? Larguei química no primeiro dia de aula. Falei, não vou fazer química porra nenhuma, não. Eu vou fazer história, vou chutar tudo essa matéria de química no vestibular e foda-se. Isso que eu fiz, abandonei. E aí no dia da prova, na minha época, era vestibular aqui na UFES, era 15 questões de química, 15 de matemática, 15 de português. Era assim, você não podia zerar nenhuma. Zerou uma, já era. Marquei tudo C. Tudo C. Marquei tudo C, acertei 5. 5. Os caras lá em casa que estudaram e fizeram o curso, acertaram menos do que eu, velho. Falei, vocês são burros pra caralho. E teve um que zerou. Eu morava na República, teve um que zerou. Ele foi marcando aleatoriamente. Eu falei, velho, você é burro, hein, velho? Todos os professores falaram a vida inteira, velho, se você não sabe a matéria, marca tudo numa letra só. Você vai acertar no mínimo uma ou duas. Não, foi levando, zerou a prova, perdeu o ano dele. E o tanto que a gente ria. Só depois que a gente foi perceber o trauma que nós causamos no cara. A gente ria da imbecilidade do cara, marcar aleatório, para lá e para cá, para lá e para cá, eu acho que é essa, eu acho que é essa, e ele errou 15 vezes achando que é essa ou aquela. Os gregos sentiram paixão pelo humano, por suas capacidades, por sua energia construtiva. Por isso inventaram a polis, a comunidade cidadã em cujo espaço artificial, antropocêntrico, não governa a necessidade da natureza, nem a vontade dos deuses, mas a liberdade dos homens, isto é, sua capacidade de raciocinar. Velho, essa primeira frase que eu acabei de ler, você conseguiu identificar alguma coisa disso aqui com o tal do renascimento? Com o tal do iluminismo? Com o tal do classismo? Olha o que o cara fala. Olha o que ele fala. É um resumo do que é o renascimento, do que é o antropocentrismo, do que é o humanismo, do que é o raciocínio, a razão, na Idade Antiga. Por isso que o renascimento bebe da antiguidade clássica, pega nas fontes antigas, beleza? E aí tá lá. Aqui. O nome pelo qual hoje conhecemos essa invenção grega, a mais revolucionária, politicamente falando, que já se produziu na história humana, é a democracia. E aí está aí. Assinale a alternativa correta, considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre toda a Grécia. Essa também é uma que eu falo bastante em sala de aula, né? A gente fica quase um mês ou mais estudando Grécia, mas o que vai cair de Grécia vai ser democracia e cidadania. Sacou? Aí você fala por quê? Porque essas são as principais coisas que a Grécia passou para a sociedade atual, principalmente do mundo ocidental. E você sabe que a democracia, naquela época, aí os cuidados tem que tomar. É muito comum os brasileiros acharem que a nossa democracia é direta. É comum, sacou? E a nossa democracia não é direta. A nossa democracia é representativa. As nossas eleições são diretas. Quando você fala que na Grécia a democracia é direta, significa que você, enquanto cidadão, e aí você tinha que ser filho de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas, que nunca, em momento algum, serviu como escravo, sacou? Acima de 21 anos, de 25 anos, você pode participar. 25, depois vem para 21 anos de idade. Então, homem, filho de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas, livre, beleza? Inicialmente tem critérios censitários, mas com as leis vai se retirando os critérios censitários e você passa a ser simplesmente, tem que ser isso. Homem, nascido em Atenas, filho de pai e mãe ateniense, livre. Ponto, acabou.
Então, a cidadania, que não é uma cidadania como as de hoje. Aquela cidadania vai simplesmente trazer a ideia de que se você for um cidadão, você terá o direito de participação política, e direta. Porque se eu sou ateniense, filho de pai e mãe ateniense, homem e livre, eu posso propor lei. Eu posso votar a favor ou contra as leis que os meus pares vão votar. A nossa democracia, não. A nossa democracia, você escolhe alguém de forma direta, que você vota para escolher, e esse alguém, em teoria, representa os seus interesses. Em teoria. E aí, vamos lá. Alternativa correta. Para os gregos, a cidade era espaço de exercício da liberdade dos homens e da tirania dos deuses. Não, o cara acabou de colocar que na polis não tem domínio dos deuses, beleza? B. Os gregos inventaram a democracia, que tinha então o mesmo funcionamento do sistema político vigente no Brasil atual. Essa aqui uma galera marcou, sacou? E não é. E C. Para os gregos, a liberdade dos homens era exercida na polis e estava relacionada à capacidade de invenção política, né? Lembra que o camarada, para conseguir se dedicar à política, ele precisava de ter tempo, sacou? Era o tal do ócio produtivo, né? E isso acabava por eliminar aqueles cidadãos gregos que eram pobres da participação política. Aí você fala, por quê? Porque os cargos não eram remunerados inicialmente. Então, como que eu ia poder ficar lá na polis, ouvindo, debatendo e votando, se eu não tinha outro que pudesse me sustentar? Eu tinha que trabalhar. Então, é uma atividade que acaba excluindo uma parte considerável de homens, filhos de pai e mãe ateniense, livres e maiores. Se não tiver renda, e o cargo não recebe, como é que você vai lá participar? Vamos lá que deu uma piscada aqui, deixa eu ver qual é que é a dúvida. Ah, não, foi só uma metralhadora mesmo. Vamos para a quarta questãozinha? Show de bola? 3 minutinhos? Essa 4 aí dá para ir por eliminação, né, galera? Por eliminação, você já vai ficando na que é a resposta. Vamos lá? Os impérios helenísticos, amálgamas ecléticas de formas gregas e orientais, alargaram o espaço da civilização urbana da antiguidade clássica, diluindo-lhe a substância. De 200 a.C. em diante, o poder imperial romano avançou para leste, e nos meados do século II, as suas legiões haviam esmagado todas as barreiras sérias de resistência do Oriente. E aí esse camarada aí, Perry Anderson, Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. Tá vendo que a Mata está falando do momento de transição, né? Na região das formações sociais gregas, vamos lá. A autonomia das cidades-estados manteve-se intocável, apesar da centralização política implementada pelos imperadores helenísticos. Não tem centralização política, já que são cidades-estados, beleza? B.
Essas formações e os impérios helenísticos constituíram-se com o avanço das conquistas espartanas, no período posterior às guerras do Peloponeso, ao final do século V a.C. Bem, na verdade, o que você vai ter, não ser, as guerras do Peloponeso, elas vão acabar com Esparta, sacou? Então, Esparta não vai ter condições de sair conquistando e expandindo o território. Você lembra que inicialmente teve a formação da Liga de Delos, né? Que tinha como sede uma polis chamada Delos, mas quem mandava de verdade era Atenas. Delos era só uma polis laranja, sacou? Para não falar que era a Liga de Atenas. E aí, depois que conseguiram expulsar os persas, os atenienses insistiram que a Liga de Delos deveria continuar a existir, para poder se defender de possíveis novos ataques, e as outras polis não aceitaram. E aí, encabeçada por Esparta, fizeram a Liga do Peloponeso, e essa Liga do Peloponeso foi lá, meu velho, e destruiu Atenas, beleza? Aí, Esparta quis continuar com o domínio centralizado. Mas nesse momento que Esparta quis continuar com o domínio centralizado, impondo a Liga do Peloponeso, as demais cidades-estados se juntam novamente e vão lá e trucidam Esparta, sacou? Aí você vai ter um período de domínio ateniense, substituído por um período de domínio espartano, substituído por um período tebano, substituído por um período corinto, sacou? E nesse momento, uma polis vai lutando a guerra contra a outra e nós temos o tal do suicídio grego. É o momento, meu velho, em que as polis estão tão enfraquecidas por causa da guerra, que o processo de conquista por outros vai ser facilitado, como, por exemplo, pelo Alexandre da Macedônia, beleza? Mas Esparta não vai ter condição de sair guerreando e conquistando, não. Letra C. A conquista romana caracterizou-se por forte ofensiva frente à cultura helenística, impondo a língua latina e cerceando as escolas filosóficas gregas. Muito pelo contrário. Você sabe que para poder formar o que vai ser o mundo romano, do norte nós temos os etruscos, no centro nós temos os latinos, os italiotas, e no sul nós temos os gregos. E a importância desses gregos na formação do mundo romano é ímpar. Inclusive o traço helenístico, inclusive o panteão de deuses, as características políticas, sacou? Então, negar está fora de possibilidade. D. O Oriente tornou-se a área preponderante do Império Romano a partir do século III d.C., com a crise do escravismo, que afetou mais fortemente a sua parte ocidental. Essa aí é a verdade. Lembra que o mundo romano, o Império Romano, chegou um momento que ele estava de um tamanho gigantesco. E aí tinha dificuldades de se administrar um império tão vasto. Ainda mais no momento em que, devido ao seu gigantismo, o império passava por dificuldades para defender suas fronteiras. E se você tem dificuldade de defender suas fronteiras, você não está conquistando mais território. E se você não está conquistando mais território, você não conquista mais escravo. Daí a crise do escravismo, sacou? E nós temos, culminando, a divisão do Império Romano em dois. Império Romano do Ocidente, capital Roma, Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. As invasões se dão principalmente em qual desses dois? No Império Romano do Ocidente, que cai em 476 d.C. O Império Romano do Oriente vai cair quase 1000 anos depois. Show de bola? Que vai se tornar o Império Bizantino. Beleza? Por que a ETA é errada? Os espaços foram conquistados pelas tropas romanas na Grécia e Ásia Menor, no seu período do apogeu, devido às lutas intestinas e às rivalidades entre as cidades-estados. Quem fez isso, eu acabei de falar que foi o Alexandre, pode crer? Da Macedônia, não o Império Romano. Beleza? Agora nós entramos numa questão. Dúvidas sobre essa? Não, né, galera? Show de bola, né? Entramos numa questão agora de história do Brasil. Ó.
Questãozinha curtinha e boa, hein? Essa questãozinha aí. Vamos lá? Bora lá. A respeito dos espaços econômicos do açúcar e do ouro no Brasil colonial, é correto afirmar, ó, como que a FUVEST ela tem um viés economicista, velho. Ela gosta dessas questões de história de análise econômica, sacou? E aí, olha lá. A pecuária no sertão nordestino surgiu em resposta às demandas de transporte da economia mineradora. Não. A atividade da pecuária, ela começa na cana-de-açúcar. E ela começa como uma atividade auxiliar à cana-de-açúcar. Sim, também para transporte, mas da cana-de-açúcar. Transporte e tração. Então, a atividade da pecuária se inicia no Nordeste como atividade auxiliar da atividade açucareira. O gado serve como tração e transporte. Tração porque é ele que vai rodar os engenhos de cana, os engenhos de trapiche. E transporte porque é ele que vai puxar os carros de boi. Beleza? Então, ele está falando que surgiu em resposta. Não, surge na cana. Depois vai ter também boi transportando para a região mineradora? Vai, mas não surge lá na mineração, não. Surge bem antes. Lembrando que esse gado que primeiro ocupa a região nordestina e é um gado que serve como atividade secundária, paralela, auxiliar, tração e transporte, com o tempo, ele não é para comer naquele momento? Não, não é para comer. Não é para comer pelo fato de que a quantidade de cabeças eram poucas. Só que com o tempo a quantidade de cabeças se multiplica e aí vai ter até um decreto imperial proibindo a criação de gado vacum, vaca, a menos de 10 léguas de distância. 10 léguas dariam 60 quilômetros, pode crer? Léguas terrestres aí, 60 quilômetros no mínimo. E aí quer dizer que a cana vai empurrando o gado para o interior. O gado atinge a região do Vale do Rio São Francisco e desce até chegar à região sul do Brasil. Fala, velho. Oi? Rapaz, eu não entendi o que você falou. Não consegui entender o que você falou. Só abaixa aí. Isso. A pecuária do sul que sustentou Minas. Entendi o que você falou agora. Porque na época da mineração, você vai ter que transportar as mercadorias e produzir as mercadorias para abastecer a região mineradora. Beleza? E na ocasião, boa parte do gado, na época, para abate, era do sul do Brasil. Então, esse gado, na primeira etapa, ele é um número pequeno de cabeças, não é suficiente para poder, por exemplo, gerar carne seca, carne de sol, o que for. Como eu falei com você que ele pegou o Vale do Rio São Francisco e desceu e foi até o sul do Brasil, no sul do Brasil a pecuária tinha condições melhores. Mais pasto, mais água, abundância de terras planas, um clima mais favorável, aí o gado se multiplica. E aí ele passa a ser utilizado não só mais para tração e transporte, mas também para comer. É a famosa carne seca, carne de sol, carne de sal. E aí essa carne era vendida na região mineradora, principalmente para poder abastecer os escravos. Sim, o gado que abastece a região mineradora, principalmente do sul do Brasil. Letra B. A produção açucareira estimulou a formação de uma rede urbana mais ampla do que a atividade aurífera. Jamais. Aí você fala por quê? Porque quem vai desenvolver a atividade ou rede urbana é o ouro. São as cidades que vão se desenvolver o entorno. E alguém tem uma ideia, o que difere uma sociedade que você fala que ela é agrícola de uma sociedade que você diz que ela é urbana? Que pergunta você faria para identificar? Ou o que você consegue visualizar imediatamente para falar, é urbana ou é rural? Porque muitos vão falar assim, pô, a região mineradora é no meio do mato, cara. No meio do mato. No meio do mato, mas tinha uma cidade. E basicamente são duas perguntas que se faz. As casas são próximas ou são esparsas? Se as casas forem próximas, urbano. Se forem distantes, rural. Profissão. Existe variedade de profissão ou é o mesmo ramo? Se você for na roça e chegar na casa daquela menina, é lavradora, é lavradora, é lavrador, é lavradora. Se você for numa região que é urbana, um é dentista, o outro é professor, o outro é comerciante, o outro é militar. Então, na sociedade urbana, você tem uma variedade de profissões e uma concentração de moradias. E na sociedade rural, você tem uma mesma base de profissão e casas mais distantes. Beleza? Pegou essa manha, você não erra mais sociedade se ela é rural ou urbana. Letra C.
O custo relativo dos fretes dos metais preciosos viabilizou a interiorização da colonização portuguesa. Com certeza. Aí você fala, por quê? Porque para poder adentrar o país, para poder conseguir chegar até esse interior, somente uma atividade de altíssima lucratividade ou rentabilidade compensaria. Lembra que esses caras vão entrar não só para conquistar ouro, prata, diamante, pedra preciosa, que são os bandeirantes, bandeirantes de prospecção, especialistas em buscar metais e pedras preciosas, mas também as monções, que são as expedições de abastecimento do interior. Como eu estava falando para ele, na região mineradora, existia um negócio chamado exclusividade de trabalho. Você não poderia plantar, não poderia criar, não poderia fabricar nada. Aí você fala, pô, se eu não posso plantar, não posso criar, não posso fabricar, eu vou comer, vou beber, vou vestir o quê? Você vai comprar tudo de um comerciante português, que tem um monopólio local. Então, como não pode produzir naquela região, você vai ter outras regiões produzindo para poder abastecer a região mineradora. A maioria dessas regiões que produzem, levam os produtos para a capitania de São Paulo. E a capitania de São Paulo, os caras partem para a região mineradora. E o mais interessante, qual que é o rio mais famoso de São Paulo, velho? Tietê. Tietê. De lá que partiam a maioria das expedições, que eram chamadas de monções. Monções. E um detalhe bastante interessante, você fala assim, por que os caras não utilizavam, por exemplo, as expedições via Rio Doce? Sacou? Aí você fala, por quê? Porque é reto. Se você pegar o Rio Doce, é reto. Eu ia ter que ir lá para São Paulo para poder depois chegar na região mineradora, uma volta gigantesca. Por que não usaram o Rio Doce? Alguém tem ideia? O Rio Doce naquela época também era navegável. Lembrando que o Rio Doce, antes de chamar Rio Doce, chamava Rio das Mortes. Só para você ter uma leve ideia. Aí você fala assim, por que chamava Rio das Mortes? Porque quem subia ele, meu velho, para ir até a região mineradora, encontrava daqui até lá em Minas Gerais 100 tribos indígenas. Sacou? A maioria das tribos indígenas ou moram na beirada da praia ou moram na beirada do rio. E aí você subir no rio, um monte de tribo indígena, chance de você morrer é imensa, sacou? Só que com o tempo, com esse processo de conquista da região mineradora, esses indígenas foram simplesmente genocidados. E aí depois que o rio ficou sem indígena na sua margem, o Rio das Mortes virou o Rio Doce. Ah, por quê? Porque era o caminho mais fácil que você tinha de chegar à região mineradora. Mas por que não usaram ele então? Alguém tem ideia? Porque com a descoberta do ouro dentro da capitania do Espírito Santo, porque foi aqui dentro, não existia capitania de Minas Gerais. Dividiu a capitania do Espírito Santo e criou a nova capitania das Minas Gerais. E o Espírito Santo virou uma barreira, virou um tal de barreira, estado tampão ou barreira verde, sacou? E o que significa esse estado tampão ou barreira verde? Está proibida as vias de acesso do Espírito Santo para a região mineradora, que era o caminho mais reto. Aí você fala, e aí? E aí bloquearam os rios e bloquearam as estradas. E militarizaram a capitania. Tanto é que você vai ver aquele forte do Saldanha da Gama, vai ver aqueles canhões lá, o Rio Doce fechado, vem um monte de soldado para cá. Hã? Cara, não entendi o que você falou. Fechou o Espírito Santo para poder facilitar a fiscalização mais próxima da capital, que era o Rio de Janeiro. Então eles bloquearam todos os rios, todas as estradas, bloquearam tudo e criaram só aquela estrada real. O Marquês de Pombal foi lá e falou que só podia passar por lá, não podia passar por aqui. Quanto mais rios e quanto mais estradas abertas, mais fácil o contrabando e o roubo de ouro. Sacou? E o Espírito Santo, ao invés de se dar benzaço, se ferrou totalmente. Perdeu 70% do território e 70% da população. Aí você fala, por quê? Porque de cada 10 homens que moravam aqui, 7 mudaram para Minas Gerais. Então você pode com certeza falar que Minas Gerais é, com certeza, meu velho, originalmente Espírito Santo, e de que boa parte da população que originalmente vai formar aquele lugar também é capixaba, sacou? Só que às vezes, né, e o tempo fez a gente acabar criando algumas diferencinhas de sotaque daqui para ali, mas coisa boba, né? Letra D de dado. A mão de obra escrava indígena foi mais empregada na exploração do ouro do que na produção do açúcar. Se fosse na América Hispânica, estava certo. Beleza? Aqui não. Ambas as atividades. Ah, e não é mão de obra escrava, estava errado de qualquer jeito. Tá mão de obra escrava, não é? Ela é trabalho compulsório. Estava errado de qualquer jeito. Letra E. Ambas as atividades produziam efeitos similares sobre a formação de um mercado interno. Não. A cana-de-açúcar não desenvolveu o mercado interno. Sacou? E a pecuária, a mineração, sim. Como eu acabei de explicar, existia exclusividade de trabalho. Então, outras capitanias vão produzir para poder abastecer aquela região. Vai se criar uma rede de trilhas,
uma rede de estradas, uso dos rios para poder chegar àquela região. Beleza? Show de bola? Então vamos para sexta. Para sexta, tá aí a sexta. Oi? Essa sexta também é fácil. Vamos fazer essa sexta rápida para poder passar para um outro logo? Vamos fazer essa sexta aí, que essa sexta é bem facinha. Vamos lá, já tem um texto grande, né? O Arco do Triunfo é um fragmento de muro que, embora isolado da muralha, tem a forma de uma porta da cidade. Os primeiros exemplos documentados são estruturas do século II a.C., mas os principais arcos do triunfo são os do Império, como os arcos de Tito, de Sétimo Severo ou de Constantino, todos no Foro Romano, e todos de grande beleza pela elegância de suas proporções. Dentre os vários aspectos da arquitetura romana, destaca-se a monumentalidade de suas construções. A relação entre o Arco do Triunfo e a história de Roma está baseada no quê? Bem, eu não sei se os senhores sabem, mas toda vez que os romanos conseguiam uma grande vitória, eles comemoravam aquilo grandiosamente também. E existia uma cerimônia, quando você fazia uma festa de vitória, que se chamava triunfo. Sacou? Toda vez que você tinha uma vitória, você tinha uma festividade, e nessa festividade existia uma cerimônia que era conhecida pelos romanos como triunfo, a vitória, beleza? E para poder comemorar o triunfo, para comemorar a vitória, se fazia um símbolo. Na ocasião, um arco. Então, o arco do triunfo, ou um grande portal, sacou? Um arco do triunfo é a representação monumental da vitória daquele camarada naquela situação. E aí está lá, ó, no processo de formação da urbe romana e da edificação de entradas defensivas contra invasões de outros povos considerados bárbaros. Bem, um arco de um triunfo, ele é um arco aberto, é um portal aberto, sacou? No meio da cidade, igual o cara falou aqui, no Foro Romano. Então não vai servir de defesa para a entrada da cidade, ele já está no meio da cidade. E ele é uma construção para exposição da beleza, para lembrar a vitória que você teve. Não é uma muralha para poder defender. Seu próprio texto já fala. Letra B. Nas celebrações religiosas das divindades romanas, vinculadas aos ritos de fertilidade e aos seus ancestrais etruscos. Como eu falei, não são vitórias comemoradas por causa de religião, mas por causa, meu velho, de vitória. Letra C. As celebrações das vitórias romanas que permitiram a expansão territorial, a consolidação territorial e o estabelecimento do sistema escravista. Observa por que essas coisas são tão monumentais e são tão comemoradas? Eu ganhei, eu conquistei, eu submeti. Eu vou ter mais terra, vou ter mais escravo, vou ter mais produção, vou ter mais poder. Então é algo realmente de se comemorar. Beleza? Essa sétima, ela fala bem mais de sociologia não, filosofia, que vai falar de neoplatonismo. Então vou deixar essa aí para depois. Vou até trocar uma ideia com o Gabriel, se ele quiser pegar para poder responder. Vamos para a oitava. Oitava é boa. Fácil, oitava. Acabei de falar desse tema, né?
Beleza? Essa aí eu acho que vocês já fizeram, acertaram já, porque ela foi o tema que eu acabei de falar, né? Tanto que se viu a abundância do ouro que se tirava e a largueza com que se pagava tudo o que lá ia, logo se fizeram estalagens e logo começaram os mercadores a mandar às Minas Gerais o melhor que chega nos navios do reino e de outras partes. De todas as partes do Brasil se começou a enviar tudo o que dá à terra, com lucro não somente grande, mas excessivo. Daqui se seguiu, mandaram-se a Minas Gerais as boiadas de Paranaguá e as dos Rios das Velhas, as boiadas dos campos da Bahia, e tudo o que mais que os moradores imaginaram poderia apetecer-se, de qualquer gênero, nas coisas naturais e industriais, adventícias e próprias. Sobre os efeitos da descoberta das grandes jazidas de metais e pedras preciosas no interior da América Portuguesa, na formação histórica do centro-sul do Brasil, é correto afirmar que a demanda de mercado consumidor, criada na zona mineradora, permitiu a conexão entre diferentes partes da colônia, que até então eram um pouco integradas. Foi como eu acabei de falar minuto atrás. Beleza? Então, bem tranquilinha essa aí. Agora, a nona é mais puxada. Vamos lá ver se você consegue dar uma ideia. O que você faz nessa nona? Bem mais puxada. A nona, hein? Passar para a nona que eu não passei, desculpa.
Beleza? Deu E? Na verdade, o texto ele é de português arcaico, então ele fica osso, né, velho? De você ler, né, velho? É um negócio, esses textinhos de português arcaico, eles são chatos, velho. Você gasta um tempo, tem que ler com tranquilidade para poder ver qual é que é. Ocorre aqui o pensamento, o que não é ilícito sair à língua, e não falta quem discorra tacitamente que a causa desta diferença tão notável foi a mudança da monarquia. Não havia de ser assim. Dizem, se vivera um Dom Manuel, um Dom João III, ou a fatalidade de um Sebastião, não sepultara com ele os reis portugueses. Não hei de pregar hoje ao povo, não hei de falar com os homens, mas alto hão de sair minhas palavras ou as minhas vozes. A vosso peito divino se há de dirigir todo o sermão. Quero eu, Senhor, converter-vos a vós. Mas, pois vós, Senhor, o quereis e ordenais assim, fazei o que for de servido. Entregai aos holandeses o Brasil, entregai-lhe as Índias, entregai-lhes a Espanha, as Espanhas, que não são menos perigosas as consequências do Brasil perdido. Entregai-lhes quanto temos e possuímos, como já lhes entregastes tanta parte. Ponde em suas mãos o mundo. E a nós, aos portugueses e espanhóis, deixai-nos, repudiai-nos, desfazei-nos, acabai-nos. Mas só digo e lembro a vossa majestade, Senhor, que estes mesmos que agora desfavoreceis e lançais de vós, pode ser que os querais algum dia e que não os tenhais. E aí a notinha de rodapé, Padre Antônio Vieira, sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda. Já deu um indicativo aí, pode crer? Notinhas de rodapé são fundamentais. O Padre Antônio Vieira é considerado um dos mais ilustres luso-brasileiros do século XVII. Acerca do sermão, escrito em 1640, ao final da chamada União Ibérica, responde o que se pede. Caracteriza o ponto de vista do seu estilo literário. O que você acha que é esse estilo literário dessa obra aí, meu brother? Isso aí é o tal do barroco, né, meu velho? Esse é o barroco, quando tem essa língua dessa forma, essa escrita de um português arcaico, dificilmente não vai ser o barroco, né? E o barroco, meu velho, ele vai ser caracterizado pela dramaticidade, pelo exagero, igual ele fala aí o tempo todo, sacou? Ele vive um drama, acabai-nos com isso, acabai-nos com aquilo, entrega isso, entrega aquilo, sacou? Um dia você vai querer a gente, mas não vai poder ter mais. Então, o estilo literário aí é o barroco, caracterizado pelo exagero, né? E pela, meu velho, dramaticidade. Agora, a letra B. Identifique o contexto da história de Portugal no qual o sermão foi composto. Essa aí seria a parte um pouquinho mais difícil, mas que a própria pergunta já coloca. Que contexto da história é esse? Aí que tal? Identifique o contexto no qual o sermão foi composto. Você pode ver que aí ia dar margem para erro. Ele cita o Dom Sebastião morto lá, beleza? Mas ele já coloca aqui, ó, que esse texto foi escrito em 1640, no final da chamada União Ibérica. Então, em que contexto ele está falando nesse momento? Ele está falando do início da União Ibérica, quando morreu o Dom Sebastião? Ou ele está falando do fim da União Ibérica, quando Portugal se separa da Espanha e acontece um negócio chamado o quê? Restauração monárquica. Esse período, então, é o período de fim da União Ibérica, onde Portugal se separa da Espanha e acontece um negócio chamado restauração monárquica portuguesa. Para os senhores terem uma leve ideia do que aconteceu, de 1580 a 1640, é a União Ibérica, chamada também de União Peninsular ou ainda era Filipina, beleza? Isso aconteceu justamente pelo fato do Dom Sebastião ter morrido sem deixar um herdeiro. Dom Sebastião morreu em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, onde hoje é o Marrocos. E aí, como ele não deixou herdeiro, quem assumiu o trono foi um tio-avô dele. Sacou? O cardeal Dom Henrique. Tio-avô. E era cardeal. E aí, esse cardeal até tentou conseguir, junto ao Papa, a possibilidade de retirar o celibato dele, para ele poder se casar. Só que como ele era muito velho, você imagina só, o velho já tinha mais de 60 anos de idade. E aí, quando o trono caiu no colo dele, ele cardeal, tio-avô é velho, ele enviou um documento para o Papa pedindo para o Papa liberar ele da castidade para ele poder se casar e continuar a dinastia. Primeiro, dificilmente um Papa vai liberar
sacou? Um camarada do voto de castidade dele, ainda mais para ele se casar. Você fez um voto, eu não posso agora quebrar. Você não pode quebrar o seu voto, e muito menos eu vou quebrar. Nem resposta teve. E nem deu tempo da resposta voltar, porque ele morreu 2 anos depois. Então morre o Sebastião em 1578 e o tio-avô dele morre em 1580. Por falta de herdeiro, acabou a dinastia de Avis. E aí inicia a tal da dinastia filipina, ou era filipina, que vão ser 3 reis espanhóis que governam Portugal e suas colônias. Filipe. Beleza? O que acontece? Lá na Europa, nós vamos ter uma guerra chamada Guerra dos 30 Anos, velho. Que vocês veem lá na história geral, sacou? Ouve citar a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos vai ser uma guerra que vai confrontar duas das famílias reais mais poderosas da Europa e vai dividir a Europa no meio, velho. Como se fosse a Primeira Guerra Mundial. Sacou? A dinastia dos Bourbons, capitaneada pela França, e a dinastia dos Habsburgo, capitaneada pela Espanha, Áustria e assim vai. Beleza? Tanto é que a nossa bandeira, por exemplo, verde, é da casa de Bragança, né? E Bourbon, e o amarelo dos Habsburgo. O amarelo dos Habsburgo da Dona Leopoldina, que se casou com Pedro. Pode crer? E aí, velho? E aí, o que você vai ter acontecendo nesse momento aqui? Nessa guerra, Portugal e Holanda ficaram do lado dos Bourbons, beleza? Ficaram do lado francês, que foi o lado vencedor. E na época, a Holanda, mesmo tendo ficado do lado vencedor, a Holanda, um efeito disso para o Brasil, né? Olha como que essa guerra tem vários efeitos para o Brasil. Por causa da Guerra dos 30 Anos, mesmo a Holanda ficando do lado vencedor, a Holanda perdeu muito capital nessa guerra. E ela precisava de se recapitalizar. O que a Holanda fez? Mudou o tratamento que tinha aqui no Brasil e passou a aumentar os impostos, cobrar isso e aquilo. Acontece a insurreição pernambucana, que acaba por expulsar os holandeses do Brasil, beleza? E o outro detalhe é que com essa restauração, com essa Guerra dos 30 Anos, a Espanha foi derrotada. Os Habsburgo foram derrotados. Então, Portugal teve a possibilidade de, nesse momento, ter ficado do lado vencedor, ter ficado do lado dos Bourbons. Nesse momento, com a Espanha derrotada e enfraquecida, Habsburgo, Portugal consegue restaurar a sua autonomia e a sua monarquia. Daí, restauração monárquica, agora com a última dinastia que você vê em sala de aula, a dinastia de Bragança e Bourbon. Beleza? Fala, velho. Da história de Portugal em que o sermão foi... Deixa eu ver qual que é a época. Pode colocar também. Na verdade, aí nós já estamos na fase da Contra-Reforma, velho, que já é uma fase mais branda. Você imagina que, como as religiões protestantes elas começam a partir de 1517, 1520, 1530, aí já tem um século, sacou? Então, ainda existe resquício dos tribunais de Inquisição e da Contra-Reforma, mas de forma bem branda, beleza? E na letra C, explica a situação da América Portuguesa, tal qual mencionada no texto. Nós temos uma América Portuguesa onde o Brasil voltou a pertencer a Portugal. No entanto, a parte mais lucrativa do Brasil era a holandesa. E olha que detalhe curioso, né, velho? Você imagina que Portugal e Holanda ficaram do mesmo lado na guerra e saíram vitoriosos, beleza? E aí, beleza, nós somos vitoriosos, show de bola, sou amigo seu, só que eu tô com um pedaço do seu país, velho. E aí? E aí, na época, os portugueses deram um prazo de 10 anos para os holandeses saírem do Brasil. Tipo assim, ó, o Brasil voltou a pertencer a Portugal, então eu quero retornar a posse daquela terra. Nós somos brother aqui, Holanda, show de bola. Vou dar um prazo de 10 anos para você poder recuperar o que você investiu no Brasil, sacou? Para você poder sair sem tomar prejuízo. Então, olha o detalhe. Olha o detalhe. A mudança do tratamento no Nordeste brasileiro, que inicialmente na era nassauviana era um tratamento de colônia de povoamento. Aí você fala, por quê? Porque o cara perdoou dívida, o cara emprestou dinheiro, urbanizou várias cidades, deu tolerância religiosa. Quando muda o tratamento não só porque a Holanda se descapitalizou na guerra, mas porque ela tinha um prazo de 10 anos para poder retirar o que ela tinha investido no Brasil, sacou? E aí, se eu tenho um prazo de 10 anos para retirar o que eu tinha investido no Brasil, eu vou meter a mão, velho. E é justamente essa mudança no tratamento que causa a ira dos colonos. O imposto que eu diminuí, eu vou aumentar. O empréstimo que eu te fiz, eu quero receber. Se você não me pagar, eu tomo o seu engenho, eu tomo a sua propriedade.
E aí os colonos vão imaginar qual a maravilhosa ideia. Se nós nos separarmos dos holandeses e voltarmos a pertencer aos portugueses, não precisaremos pagar isso. O mais curioso foi que deram uns 10 anos, né? Então você imagina que a guerra acabou em 1640, beleza? Em 1650 era para o Nordeste voltar a pertencer ao Brasil. E os holandeses não entregaram. Não entregaram? Mas você fez um acordo. Ah, mas não deu tempo de eu tirar tudo que eu investi aqui, não. Não deu? Já tinha dado. O Brasil produzia quase 90% do açúcar do mundo, velho. Você imagina que os caras estão aqui desde 1630. Não é tão já há mais de 2 décadas que os caras estão explorando o monopólio do açúcar aqui no Brasil. E aí falar que não deu lucro? Mas eu preferiria que os holandeses tivessem ficado, sacou? Não vou fazer o quê, né? Não posso voltar, mas que eu preferiria, com certeza eu preferiria. E aí acontece o quê? A insurreição pernambucana de 1654, onde os holandeses vão ser efetivamente expulsos do Brasil, é um expulso entre aspas. Aí você fala assim, por que expulsos entre aspas? Porque os holandeses foram derrotados aqui? Foram. Mas os holandeses que foram derrotados aqui eram uma pequena fração das tropas holandesas que se encontravam aqui. E a prova mais cabal disso é que se eu derroto você, você tem que me pagar a indenização. É assim. Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é derrotada. Quem paga a indenização? A Alemanha. Tratado de Versalhes. Aqui a Alemanha foi derrotada. Aí teve a Paz de Haia. Paz de Haia. E nessa Paz de Haia, Portugal pagou uma indenização para a Holanda de 4 milhões de cruzados. 4 milhões de cruzados. Você ganha e você paga para o cara que perdeu, aí é prova que não ganhou. Eu estou pagando para você não voltar a invadir. E com esse capital, mais o capital que ela ganhou durante os 20 anos que ela ficou aqui, e a experiência que ela ganhou na produção, porque a Holanda, ela financiava um engenho, montava um engenho, comprava a cana, transportava a cana, refinava em Amsterdã, só Amsterdã sabia refinar açúcar, era tipo a fórmula da Coca-Cola, ninguém sabia como que era, sacou? E, meu velho, distribuía no mundo. 6 etapas da cadeia produtiva. Os holandeses só não estavam em 2 etapas. Na plantação efetiva e no abastecimento de escravos. Só que durante esses 24 anos que eles ficaram aqui, eles aprenderam isso, né, pô? Se em 24 anos você não aprende como é que planta cana-de-açúcar e da onde que vem escravo, meu velho, você pode morrer. E aí, com todo o know-how, todo o conhecimento acumulado, os holandeses vão e começam a plantar nas Antilhas. E aí o açúcar brasileiro, ó, vai lá para o fundo. Você tem dúvida, minha filha? Guerra dos 30 anos. A Guerra dos 30 anos foi uma guerra de sucessão dinástica que envolveu as 2 principais monarquias da Europa. Os Habsburgo, capitaneados por Espanha e Áustrias, e, além disso, meu velho, os Bourbons, que eram a França. Tinha apoio de Portugal, Holanda e mais um montão. Beleza? Então, nessa letra C, a parte mais significativa da América Portuguesa, que era o Nordeste, estava sob domínio holandês desde 1630. O Brasil holandês. E só vai voltar a pertencer a Portugal em 1654, com a insurreição pernambucana. Fala, filho. Quando aconteceu essa Guerra dos 30 anos? Sim. Oi? Porque foi a chance, velho. A guerra foi justamente a chance que Portugal teve de, naquele momento, lutar de um lado contrário para conseguir ficar independente. Não, você tem que imaginar que existe o governo de Portugal. Não existe um rei de Portugal. Sacou? Mas mas agora, membros da família real existiam. Possíveis herdeiros ao trono, sim. Então, teve uma parada que teve na época da União Ibérica, que às vezes as pessoas elas falam assim, pô, a gente parece que não sente que a gente teve domínio espanhol. É porque quando o Filipe tomou Portugal, ele assinou um tratado chamado, na verdade, um juramento, chamado Juramento de Tomar. Juramento de Tomar. Nesse juramento de Tomar, ele se comprometia em manter a integridade territorial e administrativa de Portugal. Então, todos os cargos políticos e administrativos continuavam na mão de portugueses. Você só não tinha o rei, sacou? E aí, nesse momento, o que acontece? Essas autoridades portuguesas, juntamente com a própria população,
vê na possibilidade da Guerra dos 30 Anos uma chance ímpar, sacou, de ficar do outro lado para poder destruir a Espanha. Sacou? Mesmo sendo, naquele momento, dominado pela Espanha. Show? Sim? Isso aí. Não. Para a nossa história, não. Porque a história de Portugal continua. Né? Vão ter outras famílias que vão chegar ao poder. Na nossa ocasião, é a mesma família real até hoje. Inclusive, teve até aí, eu acho que foi semana passada, foi o Luiz Gastão, que é o príncipe, o número 1 da hierarquia, sacou? Se tiver uma restauração, se tiver uma monarquia de volta no Brasil, ele foi que bicho lá, o Danilo Gentili. Semana passada, ou retrasada que ele foi. Inclusive, a primeira coisa que ele fez foi mostrar a bandeira. Danilo Gentili levou a bandeira do Brasil e colocou: aprendi na escola que o verde é da mata e o amarelo é do ouro. Sacou? Aí o Gastão de Orleans falou assim: não, tá errado. Esse verde aí é por causa da minha família, Bragança. E esse amarelo é por causa da família da minha mãe, da linhagem materna, os Habsburgo. Esse amarelo, que era dourado e agora virou amarelo. Sacou? Representam as casas reais que formaram o Brasil pós-independência. Beleza? E aí, para nós, é a última dinastia. É a dinastia joanina. Né? Você pode chamar de joanina ou bragantina, Bragança. Borgonha, dinastia de Borgonha, aquela de origem francesa, que forma Portugal. Aí, faz Portugal se tornar um país separado da Espanha. A dinastia, depois vem a dinastia de Borgonha, depois vem a dinastia Afonsina. Beleza? Essa dinastia de Borgonha é a que forma Portugal. A dinastia de Borgonha ou Afonsina, é a mesma coisa. A dinastia que vem depois é a de Avis, é aquela que vai consolidar Portugal enquanto país independente e realizar as grandes navegações. Depois vem a dinastia filipina, que é a espanhola, e depois a dinastia de Bragança, que é a do Dom João. Então começa com Borgonha, Avis, Filipina e Bragança. Show? Beleza? Vamos então para a 10ª. Essa 10ª também é maneira, olha aí. 2019. Então, 10ª 2020, ó. Chegamos no 2020 desses temas. Bem legal essa. Você vai observar que as questões que vão tratar a ideia da pré-história não são questões que colocam assim, quem que é o Australopiteco, o Cro-Magnon. Eles vão trazer informações que vão colocar para você de como que o homem surgiu, em quais ondas migratórias, como que ocupou. Beleza? Deu para ler? Pesquisadores do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, encontraram o crânio e a parte do fêmur de Luzia, o esqueleto humano mais antigo descoberto na América, que revolucionou as teorias científicas sobre a ocupação do continente.
Os fósseis foram achados há alguns dias. Não foi divulgado quando, junto aos escombros do edifício, parcialmente destruído por um incêndio em 2 de setembro. O crânio está fragmentado, porque a cola que o mantinha seus pedaços juntos se foi com calor, mas a equipe está bastante otimista com relação às suas condições. O esqueleto de Luzia. Bem, o esqueleto de Luzia, vocês lembram do esqueleto de Luzia ou não? Aquele que era de uma mulher e de feições africanas. Sacou? De feições africanas. E isso já é uma parada que revoluciona. Aí você fala, por quê? Porque a hipótese que a gente tinha, a mais comum é a hipótese de que esses povos migraram da África para a Europa, da Europa para a Ásia, e da Ásia eles migraram para a América do Norte pelo Estreito de Bering. E se eles tinham migrado, então, do Estreito de Bering para cá, da Ásia para cá, os povos que vinham para cá são povos de base, então, oriental, pode crer? Ou seja, povos de características orientais. Cabelos negros, mais lisos, olhos mais puxados, que a maioria naquela época chamava de povos com os traços mongóis, ou mongoloides, beleza? Aí você fala assim, por quê? Muitos povos mongóis vão habitar aquela região norte, sacou? Da onde vai ter a migração da Ásia para a América. Então, quando fala de traços mongóis, são traços também indígenas, pode crer? Olhos puxados, pele mais escura, cabelos mais lisos, beleza? E aí, cara, e esses povos teriam chegado aqui, esses esqueletos que nós já tínhamos achado, eles datavam de 10.000 a.C., 11.000 a.C., sacou? No máximo, 11.500, 12.000 anos. Quando aparece, e os caras descobrem o esqueleto da Luzia, primeiro que quando foram fazer a análise dela, descobriram que ela não possuía traços mongoloides, ela não possuía traços asiáticos, ela possuía traços africanos, negroides, sacou? E a outra coisa foi a datação do esqueleto dela, que jogou para 13 a 14 mil. Ou seja, traz uma nova ideia de um outro grupo que chegou aqui sem ser um grupo de características indígenas e mais antigo do que aquele grupo de características indígenas. Então, antes você imaginava que tinha chegado gente aqui há 10, 11 mil anos. A descoberta agora é de 13, 14 mil. Quer dizer que chegou bem antes do que você imaginava. Você antes deduzia a ideia de que eram povos de origem ou de traços mongoloides. E você acabou de ver que essa que chegou aqui anteriormente não é de traço mongoloide, é de traço negroide. Sacou? Daí, o esqueleto, adquirido por Dom Pedro II em 1876. Caraca, o Dom Pedro II adquiriu o esqueleto em 1876. Essa aí foi sinistra. Porque o Dom Pedro, ele de fato era um camarada, ele gostava de mexer com fóssil, gostava de mexer com múmia, sacou? O camarada era historiador, geógrafo, sacou? Filósofo, ele era tudo, ele era tudo. É meu sonho ser 5% do que ele foi de inteligência, já tá bom já. O camarada era diferenciado. Vai ser o pré-fundador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, registrou um montão de bichos de fauna e flora, ele descobriu, ele catalogou, ele registrou, ele, sacou? Sem contar as viagens que ele fazia, o Pedro rodou o mundo inteiro, meu velho, Dom Pedro II. Dom Pedro II foi ver as pirâmides, rapaz, visitou a África, foi no Japão, foi na China, Estados Unidos, rodou o planeta inteiro, Dom Pedro. A Europa, então, em todos os países ele foi, não só diplomaticamente, mas também a passeio. Tem até uma situação de um livro dele que chama As Barbas do Imperador, que é do Diário do Pedro II, que tem as cartas dele com Nietzsche, sacou? Ele e o Nietzsche eram contemporâneos, né? O Friedrich Nietzsche, tá ligado, Nietzsche? E aí ele estava fazendo uma viagem da Alemanha para a Áustria, ou vice-versa, num trem, e no vagão que do que o Pedro estava um auê danado, sacou? Uma gentalhada, e o Pedro lá falando, E aí o Nietzsche estava no vagão de trás, viu aquela movimentação, viu um cara falando e um monte de gente assim, embolado, escutando ele, chegou para poder ver, né? E aí ele ficou vendo e ficou encantado com o Pedro, falando. E ele chegou pro camarada do trem, do ticket, né? Falou assim, quem é aquele que fala? Aí o cara falou assim, aquele lá é o imperador dos trópicos, é o imperador do Brasil. Aí o Nietzsche fala assim, ainda existe imperador? Sacou? Aí ele, sim, ele é o imperador do Brasil e fala alemão daquele jeito e com aquela profundidade. E aí ele se aproximou do Pedro, começou a conversar com o Pedro e tem dezenas de cartas do Nietzsche com Dom Pedro II, sacou?
de várias e várias ideias que os caras trocam, velho. É massa, é show de bola. E aí, descoberto na década de 1970 em Minas Gerais, permitiu questionar a teoria de que a ocupação das Américas se deu por apenas uma onda migratória. Então não foi só uma onda, foram várias. Não foi só aquela de 11 mil anos com populações de traços orientais, mas sim tiveram outras, como essa, de populações de traços negroides e mais antiga ainda. Beleza? Show de bola? Vamos para 11? Dúvida? Tranquilo? Por que que há? C. Estudo por diferentes equipes de antropólogos comprovou que grupos saídos diretamente da África foram os primeiros habitantes das Américas. Porque quando fala que ele comprovou, quando fala que ele comprovou que está o erro, porque são teorias, são hipóteses, só por causa disso, mais nada, porque o resto está certo. Vamos para 11? Esse livro, velho, é um livro que se você lesse ele, você ia ficar chocado. Todo mundo aí que tem, no caso aqui no Ocidente, a maioria das nossas religiões são de base abraâmica, judaico-cristã ou muçulmana. Aí nós temos histórias que nós cremos ou que nós acreditamos que são a base de fundação do mundo, pelo menos religiosamente falando. E nós acreditamos que elas são originais, né? Lê isso aí. Vamos lá. Beleza? Galera que está aqui, galera que está em casa, eu acabei de colocar no blog de vocês os gabaritos comentados de todas as questões, beleza? Chegando em casa já pode pegar, já pode fazer. Quem já está em casa já pode baixar. Vamos lá. Ao primeiro brilho da alvorada, chegou do horizonte uma nuvem negra, que era conduzida pelo Senhor da Tempestade. Surgiram então os deuses do abismo. Nergal destruiu as barragens que represavam as águas do inferno. Ninurta, o deus da guerra, pôs abaixo os diques. Por 6 dias e 6 noites os ventos sopraram. Enxurradas, inundações e torrentes assolaram o mundo. A tempestade e o dilúvio explodiam em fúria, como 2 exércitos em guerra. Na alvorada do 7º dia, o temporal amainou. O dilúvio serenou. Toda a humanidade havia virado argila. Na montanha de Nizir, o barco ficou preso. Na alvorada do 7º dia, eu soltei uma pomba e deixei que se fosse. Ela voou para longe, mas não encontrando um lugar onde pousar, retornou. Então soltei um corvo. A ave viu que as águas haviam abaixado. Ela comeu, grasnou e não mais voltou para o barco. Eu então abri todas as portas e janelas, expondo a nave aos 4 ventos. Preparei um sacrifício e derramei vinho sobre o topo da montanha em oferenda aos deuses. E aí, essa é a epopeia de Gilgamesh, sacou? Que você pode também chamar de epopeia de Gilgamesh. Ela tem simplesmente, no mínimo, uns 2.000 anos antes da Bíblia judaica, sacou? Não é antes de Cristo, não, é antes da Torá, sacou? E aí o que, velho? Mais antigo que se tem registro literário de base religiosa, isso aqui. Aí você está falando assim, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a Bíblia cristã, a primeira parte dela é a Torá, é a judaica, sacou? Já é um negócio bem antigo.
E essa Torá, essa Bíblia judaica, que já é bem antiga, ela também foi inspirada nessa aqui. Sacou? Então é um pegando ideia do outro, de criação do mundo, do dilúvio, de que a humanidade inteira virou argila, ou seja, virou barro. Do pó viesses ao pó retornará, sacou? A ideia de soltar a pomba, igual você vê o Noé fazendo, sacou? Com a arca, sacou? E ela volta, e depois ela não volta, e até a celebração com vinho, que inclusive o Noé, depois que a arca pousa, ele também dá uma gorosada, sacou, velho? Então, boa parte daquilo que a gente tem na nossa Bíblia, seja na minha Torá ou na sua Bíblia cristã, sacou? É a mesma coisa que foi inspirada aqui. E a gente passa a vida inteira, e eu posso te falar que a maior parte da cristandade, com toda certeza, não faz ideia que existe um livro de milênios antes que inspira as histórias que estão sendo contadas agora como sendo originais. Então, aquela frase que nada se cria, tudo se copia, se aplica a bastante coisas, né, velho? Inclusive aquelas bem mais antigas que a gente imaginava. Com base no texto, registrado aproximadamente no século 7 a.C., e que se refere a um antigo mito da Mesopotâmia, bem como aos seus conhecimentos, é possível dizer que a sociedade descrita era. Bem, se o camarada está falando, meu velho, século 7 a.C., e ele está falando então na Mesopotâmia, pode crer? Mesopotâmia é uma civilização que já tinha estado, já desenvolvia um tal do modo de produção asiático. Lembra que surgem os estados no momento em que existe a necessidade de se produzir uma quantidade maior para poder abastecer uma população cada vez maior. Igual eu falei dos maias, dos astecas, dos incas. Por exemplo, os astecas, para conseguir desenvolver e tratar de uma população tão numerosa, ele teve que ampliar a área de agricultura. Como não existia muitas áreas agricultáveis lá naquele momento, ou as terras já eram bastante estéreis, os astecas desenvolveram qual modelo? As chinampas, aquelas ilhas flutuantes, as chinampas, onde o pessoal ia cercando e colocando terra em cima para poder plantar. Já viu chinampa? Como é que é? E os incas desenvolveram o quê? Na região montanhosa, para poder tratar de milhões de pessoas, os terraços, beleza? Desenvolveu o sistema de terraço que você ia fazer na montanha e virar tipo uma escada, sacou? E aí? E aí, se é uma sociedade de modo de produção asiático, onde o Estado surge com necessidades específicas de proteção, defesa, conquista, abastecimento, lei, regra, imposto. Que sociedade é essa? Uma sociedade agrária. O Estado necessita, ele surge primeiro para expandir a área agricultável. Lembra que você vai ter, por exemplo, os caras tentando controlar as cheias do rio Nilo. Ou no caso da Mesopotâmia, rio Tigre e Eufrates. Os caras plantavam a margem do rio Tigre e Eufrates, não era suficiente. Então eu tenho que ampliar a área irrigada. Vou construir canais de irrigação, vou construir represas, vou construir diques. Daí surge um estado, que muitos vão chamar, inclusive, de civilizações hidráulicas. Aí você fala, por que civilizações hidráulicas? Porque surge o estado que tem como necessidade número um, ampliar a área irrigada. Guerreira, falei com vocês que o Estado ele vai ter uma função, meu velho, de proteção, de defesa e de conquista. Então, tem uma classe de nobres que dirigem as tropas, e você tem uma população que vai ser alistada voluntariamente ou forçadamente no exército, quando necessário. Politeísta, as civilizações antigas são quase todas elas politeístas. A primeira dessas civilizações antigas aí, que vai desenvolver uma religião de unidade, sacou? E que se mantém até os dias de hoje, vai ser o judaísmo, né, de base abraâmica. O resto é tudo poli. E centralizada. Como eu já te falei, tem um Estado que ordena e tudo mais. Letra E. Beleza? Vamos fazer mais uma minha? Dá para fazer mais uma minha. Vamos ver aqui. Deixa eu ver essa aqui. Pá. Deixa eu ver se essa 12, qual é que é essa 12, se ela é boa. Vamos fazer essa 12.
Essa questão 12 traz uma estratégia muito maneira que os imperadores passaram a utilizar para governar Roma, né, velho? Você leu só esse texto aí já fala muita coisa. Quando Roma começou, assim que as pessoas em Roma começaram a tentar concentrar poder, a chance delas serem mortas em tempo recorde era muito grande. O primeiro grande que você vê acontecer isso aí vai ser o nosso camarada Júlio César. Lembra que após a criação do primeiro triunvirato, né, um Júlio César, o Pompeu e o Crasso acabou por morrer em conquistas no mundo oriental, né? E aí começou a haver uma disputa entre o Júlio César e o próprio Pompeu. O Júlio César venceu o Pompeu, o Júlio César entrou em Roma apoteoticamente e o Júlio César passou a concentrar cada vez mais poderes nele. Então, quando ele passa a concentrar poder de que ele é o tribuno da plebe eterno, de que ele é o chefe das tropas, de que ele é o principal representante dos deuses com relação à população, o Senado começou a ver o Júlio César acumular muitos poderes e tramou contra ele. E ele foi assassinado. E aí você vai ter mais um monte de pessoas que, quando começavam a concentrar muito poder e tentavam impor a sua vontade, se eles ficassem num lugar só, é uma isca fácil para ser emboscada e ser morta. Mesmo criando a guarda pretoriana, para poder defender o imperador onde ele estivesse. O que os imperadores passaram a fazer? Primeiro, para eu conhecer o que realmente é meu, eu tenho que andar naquilo que é meu. Então, na fase dos imperadores, principalmente depois do Caio Otávio, que vai ser o primeiro imperador, depois da morte do Júlio César, do fim do segundo triunvirato, os imperadores passam a percorrer o Império Romano. Sacou? E quando eles passam a percorrer o Império Romano e estarem de forma itinerante, a possibilidade de você emboscar ou tramar para matar o cara aqui dentro é muito menor. Sacou? E sem contar ainda que o imperador se fazia ver. Por ele se fazer ver, ele se tornava ainda mais importante. E ainda visto como um político de necessidade. Não é um camarada que fica só enclausurado num castelo, bebendo e fazendo orgia que ninguém conhece. Então, olha esse texto aí. Os imperadores romanos que reinaram no século II administraram um vasto império. Eles se tornaram mais abertamente monárquicos e dinásticos, particularmente fora de Roma, onde não precisavam se preocupar com os humores do Senado. Emergiu uma corte itinerante que competia por influência. Comunidades provinciais enviavam um embaixador atrás do outro para acompanhar o imperador onde quer que ele pudesse estar. Poderiam encontrar Adriano às margens do Nilo, lá na África, ou supervisionando uma construção de uma muralha que cruzava o norte da Britânia, na Inglaterra. Olha só, ajudando a projetar o templo de Vênus no Coliseu, na Itália, fazendo discursos para os soldados na África. O império era governado de onde o imperador estivesse. É massa isso, né? De onde ele está, a lei é a lei. E para você se sentir parte do império, nada melhor do que o imperador ir até você. Territórios que são conquistados, mas que o governante nunca vai lá, tem uma dificuldade muito maior daquela população aceitar como fazendo parte daquele império, ou aceitar aquele próprio governo. Sacou? Então, a leitura do texto permite, a partir da leitura do texto, assinar a alternativa correta. O Senado, composto por notáveis,
fazia oposição à centralização do imperador e garantia a centralidade em Roma e a democratização das decisões governamentais. Não. O texto acabou de dizer que os monarcas vão se tornar abertamente monárquicos e dinásticos. Ou seja, uma dinastia onde o meu próximo parente vai mandar, o meu próximo vai mandar, o meu próximo vai mandar. Letra B. O Império Romano foi marcado pelas disputas de poder entre o Império e o Senado. Os conflitos entre eles acabaram por resultar na diminuição do poder do Senado no que diz respeito à administração pública. Ele fez um resumo na letra B do que o texto fala. O que não poderia ser a C? O Senado, composto por notáveis, apoiava a centralização de poder na mão do imperador. Não, era contra. Letra D. O Império, governado por militares, opunham-se às comunidades provinciais. Não, o Império não é governado por militares, beleza? São por dinastias, sacou? São por nobres. E não se opunham às comunidades provinciais. Eles governavam essas comunidades e dividiam e davam autonomia real, beleza? Senhores, todas as outras questões vão andar em torno desses temas que nós vimos aqui hoje, sacou? Período pré-colonial, navegações, descobrimentos, América pré-colombiana e antiguidade. Eu coloquei para vocês aí 20 questões, beleza? Chegando em casa, vocês podem terminar de concluir, ou em outra hora, e os gabaritos já estão postados no blog, com todos os comentários e participações disso aí, beleza? Espero que tenham gostado. Foi muito bom estar com vocês. E na próxima aula, lembra que é um conteúdo que ele vai crescer, beleza? Ele está em ordem cronológica. A próxima aula a gente já pega Idade Média, sacou? E já pega a parte do Brasil joanino, Império e assim vai. Beijo para vocês. Excelente sábado e tenham um bom final de semana. Até mais, galera. Tchau. Valeu, valeu, valeu. Agora passar no boteco ali, tomar uma gelada de leve. Ih, é mesmo, caraca, é mesmo. Valeu, valeu. Maria, a Inglaterra teve participação na Guerra dos 30 anos, sim. Ela ficou do lado dos Bourbons, beleza? A esposa do Pedro era da Áustria, Henrique. Falou, até mais. A Guerra dos 30 anos aconteceu de 1610 a 1640. Valeu, beijo para vocês. Valeu, valeu.